aí o nosso... Olha que o assunto aqui está muito sério. Estamos de volta à última parte do programa Conexões Gospel aqui na tua TV. Muitíssimo obrigado por estar deste lado. Obrigado pelos comentários e pela partilha. E nós voltamos com o Sheik, porque ele bem disse: volta comigo. Volta comigo. A primeira coisa que tem que perceber que tudo que tem a ver com... da mesma forma que se diz aqui em Moçambique, ninguém deve coisar a lei com as suas próprias mãos. Pois. Ok. Ninguém deve... Porque tem autoridade para isso. Islamicamente, tem autoridade. Sim, Ok? sim. A autoridade, se receber um homem homossexual, se achar que a pena dele, como lhe disse, tem que avaliar. Não é porque Muhammad diz mata, mata, como ele está a dizer assim, estava a dizer, forçar para dizer, mata, não. Avalia-se como eu estava lhe a dizer. E antes... Eles... Não estou a retificar. Não estou a retificar, estou a dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou. Ok, sim, sim, E sim, disse numa outra narração que a coisa que eu mais receio que o meu povo venha a praticar é a homossexualidade. E os fiéis do Então, Muhammad? o que eu quero dizer Sim, é que sim. a autoridade muçulmana, aquela que é legítima e soberana, num país soberano, tem a autoridade de executar qualquer lei sobre qualquer pecado. E cá em Moçambique, para Ok? quem é fiel no Islã. Muhammad, muçulmano exato, que deve está- respeitar a lei estabelecida aqui em Moçambique. Em Moçambique. Muito obrigado. É assim, já viste? Nós não estamos aqui, quer dizer, tu obedeces à tua autoridade. Eu aqui, a minha autoridade sobre o assunto, né? Eu sou Que tem a muçulmano. ver com Para mim homossexualismo. é haram grande. É haram, ok. Mas como eu estou em Moçambique, atenção, não como ele está a dizer, sim. eu repito, o Muhammad disse para matar. O Muhammad, quando falou isso como autoridade, o que eu queria que ele, não estou a retificar, falou na parte da autoridade, porque se ele, não. Ele pode dizer, ele pode começar a tentar dizer que os muçulmanos dizem para matar. Não, a lei aplicada para essa coisa, já estou num a perceber país aqui. islâmico, sim é para matar. Já estou a perceber, o Alcorão ou Ok, a o lei. islamismo vai de acordo com a lei estabelecida, não vai de acordo com o Alcorão. Sim, Podemos mas aqui eu, ouvir um muçulmano, reverendo. não. Sim. A lei que tem que ser inspirada no livro sagrado. Aqui a questão, provavelmente, é da maneira como a gente pega nesta coisa do livro sagrado. E também Gostaria que pudesse trocar. Sim, ok. Ok. Então eu estava a dizer que temos que ver com a maneira como a gente pega. Eu não retiro nada do que eu disse no primeiro bloco. Foi dito e acredito que esta é a convicção que tenho dentro daquilo que é o conhecimento que tenho sobre este assunto que Deus me concedeu. De facto, o problema é que quando entramos para questões que têm que ver com a Sharia, há muito exagero. E até mesmo dentro no seio dos islâmicos, não é? Há muita divisão em relação àquilo que são algumas práticas que se tem. Por exemplo, aqui foi mencionada a questão do jihad, por exemplo. E se tu falas com um jihadista que está em pleno jihad, ele vai dizer que está combatendo os infiéis. E esse combate aos infiéis é feito daquela maneira que nós estamos a ver em Cabo Delgado, por exemplo. Quando, por exemplo, tens outros que dizem não, eles estão a extrapolar, estão a exagerar. No que diz respeito à profecia e à questão do profeta, quando nós temos um profeta, alguém que fala da parte de Deus, e eu acredito que isto é uma lacuna que nós encontramos em outras vertentes religiosas, é que o profeta ele também é um homem, ok? É por isso que eu não quero entrar nessa discussão, é melhor que a gente faça tenhamos aqui talvez um programa para explicar ou para falar da divindade de Cristo. Jesus Cristo, no ponto de vista dos cristãos, não é um profeta. Okay? Vamos ver Agora, com a produção aqui quanto tempo. sim, Sim, no entanto- eu sei que está a avançar neste ponto. Sim. Sim. Tem que ter, Vamos- Jesus não é um profeta. Para ele é uma divindade. Vamos continuar. JC, Então, aí vamos- antes de dar continuidade com o teu filho de pensamento, peço que me dê uma resposta breve. Sim. Para os cristãos, consideram também né, a pena de morte para quem pratica? Então, é para aí mesmo onde eu estava caminhando. É que, sendo profeta, o profeta ele fala, ele diz aquilo que ele recebe de inspiração divina, aquilo que Deus diz. E por que, por exemplo, nas Sagradas Escrituras nós temos as coisas de maneira descritiva? É que, sendo este um homem, no seu processo, na sua transmissão deste conhecimento,
embora ele seja um indivíduo que falou e que disse as coisas que Deus disse, Deus coloca claramente também aquilo que são as suas fraquezas humanas, ok? Nós temos, por exemplo, o caso de Elias, que a determinado momento, quando sobe e faz parar o coisa, mata os profetas de Baal, sai Jezabel, vem contra ela, ele entra num estado de depressão, né? Ele invoca a morte. Aquela fraqueza de Elias não significa que nós temos que imitar exatamente aquilo que aconteceu, mas Deus coloca aquilo como maneira de nos mostrar o que é que acontece em várias circunstâncias da nossa vivência. Okay? Então está querendo dizer que esse homossexualismo, em parte, podemos considerar como se fosse uma fraqueza. Não estava aí nessa direção. Eu estava aí na direção de nós precisamos, como homens de Deus, nós precisamos nos coadunar com os nossos livros sagrados. Se nós não somos coerentes com os nossos livros sagrados, há aqui algum problema, há algum barulho aqui no meio. Okay? Porque o profeta, ele, quando entrega o livro sagrado, ele entrega, e lá dentro do próprio livro, se há alguma coisa que é condenável da parte de Deus, ele também vai encontrar dentro dessa própria dispensação aquilo que é possível punição, o que é que Deus vai fazer, quais são as consequências disso. Não posso eu, como homem, ok, chegar aqui e dizer, ok, você é adúltero, e porque você é adúltero, a partir de hoje vou te trancar no quarto por 20 dias. Está entendendo? Okay. Aí já estou a criar muito barulho à volta daquilo que é provavelmente a profecia que foi entregue por Deus, e se não trata do assunto, eu não tenho que inventar nada por detrás disso, nem criar leis para punir algo que Deus não disse. Essa é a primeira perspectiva que eu queria aqui trazer. No que diz respeito à homossexualidade, na Bíblia, nenhum pecado é tratado por pena de morte. Por quê? Porque o pecado em si já traz por si só um salário, que é a morte. Quer dizer, é a consequência do pecado, por um lado. Por outro lado, todo aquele que vive no pecado, de acordo com as Sagradas Escrituras, ele já está morto. O que na interação de Deus com o homem, a questão do espírito, ela vem ao de cima. Então Deus, que ele quer dar vida a este espírito. Se este indivíduo vive no pecado, é porque este indivíduo está espiritualmente morto. Esta morte então, é espiritual. É espiritual. Okay. Então eu matar o teu corpo, bater a ti, cortar a tua cabeça, tirar o teu braço, eu não estou a resolver o problema, porque o problema não é tua carne. É o espírito. O problema é teu espírito. Está entendendo? E para eu resolver o problema do espírito, eu tenho que tratar com o teu espírito. E como é que eu trato com o teu espírito? Eu trato com o teu espírito com amor. Eu ganho-te com amor, eu ganho-te com paciência. É por isso que homossexuais têm espaço sim na igreja. Eles podem frequentar uma congregação. Eles podem ouvir os sermões. É claro que se eles quiserem, por exemplo, pregar, se quiserem ser ministros e tal, isso já não pode, porque é um processo de arrependimento. Eu, quando vou à igreja, eu vou para me arrepender dos meus pecados. E existe uma duração específica para essa duração de arrependimento? Eu não vou para a igreja porque eu sou um santo. Eu vou à igreja porque eu sou um pecador. Eu vou para a igreja porque tenho problemas. E eu quero me conciliar com meu Deus. Se eu fechar a porta a este indivíduo e não permitir que ele entre, ele ouça a palavra de Deus, eu não terei como tratar com o espírito dessa pessoa. Agora, o processo de regeneração, o processo de santificação, o processo de transformação desse indivíduo, isto varia de pessoa para pessoa. Há um indivíduo que vai entrar, vai vir uma mensagem naquele dia, vai levantar-se, vai rasgar a roupa, vai chorar e vai dizer que eu vou mudar hoje. Há outro indivíduo que vai entrar e vai dizer, não, dá mais um tempo, eu volto aqui amanhã. E até pode morrer, né? Sem estar convertido, mas dentro da igreja. É por isso que eu também costumo insistir, dizendo às pessoas que estar na igreja não significa estar salvo. Há indivíduos que estão dentro da igreja, mas não estão salvos. Ok? Portanto, há espaço, há abertura dentro do cristianismo para tratarmos com os homossexuais, com bêbados, com adúlteros, com mentirosos. Eles são bem-vindos, eles vêm e nós ministramos a palavra, eles passam por processo do aconselhamento. Nós não vamos dizer a eles, sim, vai, pratica a coisa, porque não é aquilo. Ele vai saber que não é aquilo, mas ele vai dizer, não, pastor, eu gostaria de mudar, mas é minha fraqueza, me ajuda. Nós vamos orar por este indivíduo, vamos interceder por esse indivíduo e de acordo com a misericórdia de Deus, esse indivíduo pode e há um potencial muito grande na palavra de Deus para que haja essa transformação. Assim como nós temos verificado, temos pessoas dentro das igrejas
que outrora eram homossexuais e que foram transformadas. Temos dentro da igreja pessoas que sofriam de perturbações espirituais e que hoje já não sofrem de perturbações espirituais. E dentro desta cena eu quero dizer uma coisa: você que está sendo atacado por demônios, você que está sendo atacado por espíritos maus, entram na sua casa dizendo que vocês têm que ser mulheres de demônios, maridos, mulher espiritual e tudo mais, dizem que você tem que ir para os curandeiros porque tem que fazer o funduruco e etc, por aí em diante, etc. Não entre nessa, não faça pactos com demônios. O que você tem que fazer, procura uma igreja espiritual, encontre um pastor que possa orar por si, que possa interceder por si, e eu te garanto em nome de Jesus que você não precisa ser curandeiro. Você, sem pagar um tostão, sem gastar uma 500, Deus irá regenerar o seu espírito, Deus irá transformar a sua alma, e tudo aquilo que são dificuldades, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que são os seus problemas, Deus irá tratar consigo. Mas a base, meus irmãos, é o amor. Porque onde não há amor, não há transformação, não há cura, não acontece nada. Amor é a base. É por isso que muitos homossexuais, por exemplo, eles não vão para a igreja, porque chegam lá na igreja e as pessoas começam a discriminar. Ah, porque ele é homossexual, vai sentar lá no fundo, eu não entro aqui. E eles acabam não ficar no coisa, não vão para as igrejas por causa disso. Vamos querer ouvir o Sheik. Antes de ouvir, só um instante, só o Sheik, depois vai sim ficar a sua opinião. Ouvimos aqui o Papa Francisco que aparece perante o público, ele diz que não se opunha contra o casamento homossexual. E depois de um tempo, o próprio Vaticano é que aparece e não concorda exatamente na plenitude nesta decisão do Papa Francisco. Também notamos aqui a associação entre o catolicismo e o cristianismo. Como é que olha para a decisão do Papa quando ele aparece, porque é uma influência a nível mundial, e ele aceita de facto este casamento entre duas pessoas, ele considera, apesar do Vaticano depois pronunciar-se a esta decisão, como é que olha para a decisão do Papa, que numa primeira fase ele concorda, aceita que pode sim existir esta bênção entre duas pessoas do mesmo sexo? Primeira coisa que eu quero aqui dizer é que não podemos confundir o catolicismo com o cristianismo, ok? Muitas pessoas que... Não é a mesma coisa. Não é. E esta é uma grande problemática. Esta é uma grande problemática, ok? Porque os católicos se autodenominam cristãos. Mas quando nós entramos na Bíblia, que é a palavra de Deus, e entramos na definição da conduta, do modo de viver e das práticas cristãs, nós encontramos claramente que o catolicismo não coaduna com as Sagradas Escrituras. Então, não é de admirar que o Papa, neste momento, ele diga algo que não esteja plasmado nas Sagradas Escrituras. Até porque muitas das coisas que a Igreja Católica Apostólica Romana faz, a Bíblia condena. E então não vai. É mais uma coisa, menos uma coisa. Últimas considerações, eu quero dar graças a Deus por estarmos aqui a falar sobre este tema, que Deus possa abençoar, que Deus possa regenerar o seu coração e que você possa realmente, aqueles que são homossexuais que acompanharam o programa, se quiserem continuar a conversar sobre isto, por favor, entre em contato comigo. Eu sou Rev JC Maloa, você pode me encontrar no meu Facebook, estou lá, mas também pode entrar em contato comigo, meu número de telefone é 84 74 51 460 e nós podemos conversar sobre isso, podemos tratar esse assunto e que Deus possa abençoá-lo. Eu não vou demorar, só tenho que fazer duas, vou tentar ser breve. Primeira coisa, o cristianismo e o islamismo não há comparação por duas razões. O Islã veio como autoridade, governou, liderou, cristão não. Cristianismo, mesmo Jesus quando estava em Jerusalém, não era autoridade. A autoridade que tinha sobre ele eram os judeus. Não tinha como pôr alguma lei contra, fazer alguma coisa. Mas as leis que ele encontrou lá de Moisés eram leis capitais. São as últimas considerações. Já não dá. Sim. As leis que Jesus encontrou lá são as últimas considerações. Eram de o adúltero, não sei o quê. Ele não podia fazer nada porque ele não era autoridade. Muhammad é a autoridade. As leis que funcionam num país islâmico com a autoridade. Estamos com pouco tempo, infelizmente vai dar convidado. Pode mandar beijinhos só, beijinhos e... Beijinhos. Minhas senhoras, foi um prazer fazer este programa Conexões. Eu sou Micas Matsim, muitíssimo obrigado por ter estado deste lado. E nós vamos, sim. Muito obrigada, assim que esteve atento ao nosso programa e continue na restante programação da tua TV. Eu sou Julieta Valoi e me dispenso com promessa de cá estar no próximo domingo. Domingo. Beijinhos, tchau, até tchau. lá.